Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, que estejam bem. Espero vê-los o mais rápido possível, né? Acabar com essa quarentena de uma vez, certo? Aula presencial. Mas enquanto isso não acontece, né, vamos seguindo por aqui. Vou falar sobre o Segundo Reinado, parte 2. Agora eu falo sobre política externa. Momento de tensão diplomática com a Inglaterra e momento também de conflitos na região da Bacia do Prata. Vamos lá então. Começar falando da tensão diplomática na Inglaterra, a chamada questão Christie. Mas deixa eu contar para vocês um pouco uma historinha, que é a seguinte, olha só. No início, ali no primeiro reinado, o Brasil tem uma relação comercial e diplomática boa com a Inglaterra. Claro, porque favorecia a Inglaterra, óbvio, né? Quando a Inglaterra reconhece nossa independência, isso acontece através da renovação do Tratado de Comércio e Navegação de 1810, aquele que atribuía aos produtos industrializados ingleses taxas alfandegárias de apenas 15%, né? Eram taxas relativamente baixas. Isso favorecia, obviamente, a entrada de produtos ingleses no Brasil. Mas esse tratado tinha duração de 15 anos. Deveria durar até 1842. Mas chegou em 42 o Brasil não mudou nada não. Continuou como estava, mas a coisa mudou em 1844. Pois então, aí é que a coisa começa a ficar tensa. Então vamos falar da tensão. Pessoal, em 1844, nós tivemos ali um pacote de tarifas, as tarifas Alves e Branco, de caráter fortemente protecionista. Aquelas taxas de importação sobre produtos ingleses, que eram de 15%, são elevadas para 30% ou até 60%. O negócio dobra ou quadruplica. Isso vai dificultar, obviamente, a entrada desses produtos ingleses no Brasil. Eram mais de 300 produtos ingleses sobretaxados agora. Pois então, os ingleses reagiram de imediato, retalhando o Brasil, através da Lei Bill Aberdeen, que é uma lei do parlamento inglês que vai autorizar a Marinha Britânica a aprisionar qualquer navio que esteja traficando escravos pelo Atlântico, da África, claro, para o Brasil. Isso porque o Brasil é o principal destino desse comércio de escravos, certo? Muito bem. Isso praticamente inviabilizava o comércio de escravos, encarecia demais a mão de obra escrava, né? Foi aí então que o Brasil começou a repensar esse comércio de escravos da África para cá. O que a gente teve como consequência foi a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que vai proibir o tráfico de escravos, cedendo a essa pressão inglesa, e na mesma época, né, a política da grande imigração europeia. Muito bem, mas isso não satisfazia ainda a Inglaterra, tá? A gente sabe que lá em 1860 teve um novo pacote de tarifas substituindo as tarifas Alves Branco, as tarifas Silva Ferraz. Nós vimos isso lá na era Mauá, surto industrial, certo? Segundo Reinado, parte 1. Então, a anterior. Pois então, as tarifas Silva Ferraz, elas vão reduzir as taxas de importação. Isso agrada os ingleses, mas os ingleses estão incomodados com uma coisa. A Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos, certo? Em 1850. Passou-se uma década e nada mais foi feito para aprofundar esse processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Sabemos que depois da Lei Eusébio de Queiroz, continua tendo ali um pouco de tráfico de escravos por um tempo, mas depois a coisa de fato foi extinta. Mas continua existindo comércio interno, comércio interprovincial de escravos que vinham do Nordeste para o Brasil, né? Então a Inglaterra entendia que essa situação aí da mão de obra escrava ainda não estava resolvida, estava longe de se resolver. Por isso os ingleses estavam ficando nervosos. E eles tinham como embaixador aqui no Brasil um cara bastante nervosinho, certo? Quem era? William Christie! William Christie! Então, nervosinho aí. O William Christie, pessoal, estava esperando que qualquer incidente acontecesse onde a Inglaterra pudesse colocar como vítima para, né, complicar um pouco a sua relação com o Brasil. E vai acontecer esse incidente. E não foi um só, foram dois mais importantes. Em 1861, certo? Vai acontecer um naufrágio navio britânico na costa gaúcha. O navio Príncipe de Gales, que saiu de Glasgow, na Escócia, e acabou naufragando na costa gaúcha. Numa região ali de praia, na região lá no extremo sul gaúcho, tá? A quase 100 quilômetros do Arroio Chuí. Pois então, aí o que vai acontecer? Aconteceu numa região onde não tinha quase ninguém, uma região meio desértica, e o navio foi saqueado, foi pilhado. 10 tripulantes foram encontrados mortos. A Inglaterra desconfiava que eles não morreram por conta do naufrágio, e sim por conta do ataque feito por aqueles que saquearam o navio. Muito bem, a Inglaterra entendeu que o Brasil deveria apurar o fato com rigor e não apurava. Que as autoridades brasileiras estavam aí sendo omissas no tratamento dessa questão. Então, o governo britânico resolveu então responsabilizar o Brasil
por esse saque e exigiu do governo brasileiro indenização, certo? Pelos estragos provocados aí, certo? A essa carga do navio que foi pilhada. O governo brasileiro justificou que, na verdade, estava apurando os fatos, né? Havia, inclusive, conseguido a prisão de um participante, né? Desse fato, que foi o cara que se entregou. Um índio que participou do fato, né? Desse saque, da pilhagem, se entregou aquilo que havia roubado, e aí o Brasil dizia que estava se esforçando. Mas o Brasil dizia o seguinte, que era a seguinte questão. Como é que a Inglaterra pode querer exigir que o Brasil pague uma indenização? Olha só, aconteceu um crime no território brasileiro, na costa brasileira. Quem é que tem que apurar? O Brasil. De acordo com quais leis? Brasileiras. Com quais autoridades? Brasileiras. Certo? Se a Inglaterra quisesse intervir nisso, estava interferindo na soberania brasileira. Isso era grave. Então, por isso, o Brasil não iria ceder e pagar indenização à Inglaterra. O Brasil também estava ficando com os ânimos acirrados. Dom Pedro II estava ficando nervoso, as varizes estavam já quase explodindo. Pois então, aí, pessoal, a Inglaterra acusando o Brasil de negligência, o Brasil não indenizava a Inglaterra, ou tuberculose maldita. O Brasil não indenizava a Inglaterra e aí aconteceu um outro incidente. 3 marinheiros britânicos encheram a cara, saíram fazendo farra no Rio de Janeiro, ofenderam autoridades brasileiras e foram presos. Presos por crime de vadiagem no Rio de Janeiro. Aí o governo inglês exigiu a soltura imediata, porque havia extraterritorialidade britânica, assinada desde o Tratado de Amizade e Aliança, lá em 1810. Esse tratado nunca foi rompido. Então, ingleses não podiam ser julgados no Brasil por leis brasileiras, e sim por leis inglesas e autoridades inglesas. Muito bem, mas eu concordou, não tem problema. Liberamos soldados para crime de vadiagem no Brasil, a gente libera logo logo. Beleza, então tá. Mas os ingleses querem mais. O David Christie queria apurrinhar o Brasil, queria sacanear o Brasil. Vamos encher o saco deles, entendeu? Porque aí no final a gente vai pressionar e exigir deles o quê? Alguma lei abolicionista. É isso que estava em jogo. A Inglaterra exigiu o quê? Desculpas. O Brasil, o governo brasileiro tem que pedir desculpas pela prisão de 3 oficiais da Marinha Britânica, certo? Então, o Brasil não pediu desculpas, não pediu desculpas não. Seguimos o protocolo legal na prisão dos oficiais, depois libertamos os oficiais, sem ferir acordos com a Inglaterra. E não vamos prender autoridades policiais que praticaram, certo? A prisão desses oficiais ingleses. Eles agiram de acordo com a lei. Muito bem, a situação ficou tensa. Bom, mas nesse caso, tá? O Brasil concordou com uma coisa que o Brasil sabia que não ia dar certo. Em escolher um chefe de Estado que arbitrasse essa questão, que decidisse quem é que tinha razão. A Inglaterra apontou um chefe de Estado. Quem era ele? O rei Leopoldo I da Bélgica. Ele era tio da rainha Vitória da Inglaterra. Então o Brasil sabia, isso aí é jogo de carta marcada, certo? Então olha só, vamos querer então que apenas se faça o arbitramento da questão aí do, certo? Do caso do navio. Mas é o seguinte, porque o caso dos soldados, dos marinheiros ingleses, tá resolvido, certo? Tá resolvido. Não vão pedir desculpas, não vão pedir autoridade, e a Inglaterra não vai querer assistir nisso. A gente só aceita, então, negociar a questão da pilhagem do navio. Muito bem. O Brasil, sabendo que perderia a causa, porque o rei da Bélgica era tio da rainha da Inglaterra, o Brasil foi lá e fez o quê? Adiantou o pagamento da indenização. Senhor, pois então. O que aconteceu? Não é que logo depois o rei Leopoldo da Bélgica arbitrou em favor do Brasil, dizendo que o Brasil não deveria indenizar a Inglaterra. O que o Brasil faz? O Brasil pede de volta o dinheiro. O que a Inglaterra diz? Não vamos devolver. O que o Brasil faz? Rompe diplomaticamente com a Inglaterra. Dom Pedro II mostrando seus brios. Ele vai ser aclamado. Pela primeira vez, tá vendo? Temos um rei brasileiro. Esse é brasileiro, nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1825, 2 de dezembro. Esse cara vai bater o pé contra a Inglaterra. E bateu o pé contra a Inglaterra. Rompeu relações diplomáticas. Continuou tendo relações financeiras, pedindo dinheiro emprestado para a Inglaterra, no mesmo ano em que rompeu relações diplomáticas. Continuou tendo ali relações comerciais, né? Tudo bem. Mas as relações diplomáticas foram rompidas. Isso é fato. Tá bom. Mas aí o Brasil, logo depois, a rompimento foi em 1863. Aí em 1864, a situação ficava tensa na Bacia do Prata, o conflito contra a Guerra do Uruguai, que era aliada a Solano Lopes do Paraguai, a Guerra do Paraguai estava, aos poucos se tramando, e o Brasil
percebendo que entraria na Guerra Paraguai, precisaria do quê? Precisaria de dinheiro. Dinheiro na Inglaterra. Era melhor então resolver a questão. Não vamos mais exigir a devolução do dinheiro, né, que pagamos para a Inglaterra, porque nós vamos precisar de muito mais dinheiro do que isso. Dinheiro emprestado na Inglaterra por causa dessa guerra contra o Paraguai. E aí o Brasil vai retomar relações diplomáticas com a Inglaterra em 1865. E a Inglaterra tinha interesse, claro, em emprestar dinheiro para o Brasil, para que o Brasil comprasse armas e munições da Inglaterra e para que o Brasil também, né, digamos, acabasse com esse plano expansionista do Solano Lopes lá no Paraguai, certo? Muito bem. Vamos falar agora das questões do Prata. A guerra contra Oribe e Rosa. Pessoal, olha só, não é uma guerra contra o Uruguai de Oribe, não é uma guerra contra a Argentina de Rosas, não é uma guerra contra esses países, é uma guerra contra o chefe de Estado. Por que acontece isso? Seguinte, olha só. O Brasil defendia a livre navegação no Prata. Já a Argentina queria impor taxas comerciais no Prata. Além desse maluco do Rosas ter um plano megalomaníaco de expansão territorial. Ele planejava fazer com que a Argentina tivesse a dimensão territorial do antigo vice-rei do Prata. Isso lançava ameaças sobre territórios do Brasil, até território do Uruguai, que era aliado à Argentina, território do Paraguai e da Bolívia. Mas essa não era a questão mais importante. A questão mais importante era a navegação livre do Prata. A Inglaterra estava cobrando taxas. Isso era fato, né? O resto era projeto. Muito bem. E nessa política a Inglaterra se aliava a Oribe. Aí olha só o que acontece. Na Foz da Bacia do Prata, tu tem ali, né, Buenos Aires, na banda esquerda, e na banda oriental, né, a região de Sacramento, Colônia de Sacramento. Se o Uruguai e a Argentina cobrarem taxa, pronto, vão ter que pagar taxa, certo? Então o Brasil vai ter que derrubar o Rosas da Argentina e vai ter que derrubar o Oribe. E vai fazer isso com o apoio da Inglaterra, tá? Não tinha acontecido a questão Christie. A questão Christie é da década de 1860, né? Muito bem. E aí, olha só, o Brasil vai se aliar ao inimigo de Rosas na Argentina. Quem é ele? Frutuoso, que liderava ali, certo? A região de Entre Rios e Corrientes, que era a região ali do nordeste da Argentina. Então, o Brasil vai dar apoio militar ao Frutuoso para derrubar o Rosas da Argentina. E para isso o Brasil envia tropas para apoiar Frutuoso e nisso tem o apoio de Urquiza no Uruguai. O Brasil, e aí Urquiza, né, do Uruguai apoiando o Frutuoso, o Brasil também apoiando o Frutuoso, derrubam Rosas, vão depor Rosas na Argentina, certo? E o Rosas vai embora para a Inglaterra, inclusive. Aí depois o Brasil apoia Urquiza para Urquiza do Partido Colorado derrubar Oribe do Uruguai, certo? E aí o Brasil vai então ter aliados no governo da Argentina, no governo do Uruguai, aliados que vão concordar com a livre navegação da Bacia do Prata. Algo que obviamente agradava a Inglaterra, também agradava a França, que tinha ali, né, um fluxo comercial intenso naquela região. Agora vamos falar da guerra contra a Aguirre, 1864, a guerra que prepara a Guerra do Paraguai. O Brasil tinha uma situação tensa, que era uma guerra civil no Uruguai. Quem governava o Uruguai oficialmente era Aguirre, do Partido Blanco, certo? E ali havia uma guerra civil. O Aguirre disputava o poder com o Partido Colorado, liderado por Venâncio Flores, já vai aparecer aqui no meu esqueminha aqui, tá? E nessa situação, certo, de polarização política e social no Uruguai, havia uma forte perseguição a estancieiros brasileiros do Rio Grande do Sul que tinham terras lá no Uruguai. Certo? Inclusive a ameaça do Uruguai, do Partido Blanco de Aguirre, a terras brasileiras no Rio Grande do Sul. Uma ameaça para além da fronteira, certo? Por esse motivo, o Brasil, querendo proteger brasileiros no Uruguai, resolve fazer o quê? Se aliar com o opositor de Aguirre no Uruguai, se aliar com o Venâncio Flores, para depor o Aguirre. E o Brasil, então, apoia militarmente Venâncio Flores, certo? Depõe Aguirre no Uruguai, com as tropas brasileiras que apoiam Venâncio Flores. Venâncio Flores é empossado, então, presidente do Uruguai, certo? Do Partido Colorado. E nisso o Brasil tem o apoio também do Mitre, Bartolomeu Mitre, da Argentina. Claro, porque olha só, quem estava aliado ao Aguirre aqui, ó, era o Solano Lopes, do Paraguai, que tinha um projeto expansionista de formar o Grande Paraguai. O Paraguai era um país interiorano, não tinha acesso direto ao mar e queria tomar as regiões de Entre Rios e Corrientes. Bom, mas naquele momento não havia grande ameaça a essa região, porque Solano Lopes, na verdade, ele apoiava a independência de Entre Rios e Corrientes, no nordeste da Argentina. E havia sim esse movimento separatista na Argentina, certo? Então vamos lá. Quando o Brasil, certo, derruba o Aguirre, o Brasil deixa o Solano Lopes praticamente isolado. Ele não tem o seu principal aliado. Aí o Brasil coloca no Uruguai o Venâncio Flores, que é seu aliado.
E agora Brasil e, né, de Dom Pedro II e a Argentina de Bartolomeu Mitre também se aliam, vendo o Paraguai como ameaça. E o Paraguai vai reagir. O Paraguai vai aprisionar um navio brasileiro que navegava do Rio de Janeiro para o Mato Grosso. E naquela época, essa navegação seguia pelo Atlântico, entrava na Bacia do Prata, navegava por parte da Argentina e depois por parte do Paraguai. Era comum isso. E o Paraguai vai aprisionar o navio Marquês de Olinda brasileiro que levava o presidente de Mato Grosso, presidente da província do Mato Grosso. E aí esse é o estopim para a Guerra do Paraguai. Depois disso o Paraguai vai atacar a região de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, a região de Corumbá e de Dourados, no Mato Grosso, e aí a guerra começa. Mas quando a guerra começa, já existe uma aliança de Brasil, Argentina e Uruguai. O Brasil, a Argentina de Bartolomeu Mitre e agora o Uruguai de Venâncio Flores. É a tríplice aliança contra o Paraguai. Vamos falar então da Guerra do Paraguai. Começa no ano seguinte, 1865. Aqui, ó. O Paraguai, Solano Lopes, era um país que começava a se modernizar. Era um país que tinha ali, né, alguns quilômetros de linha ferroviária, já tinha linha telegráfica e estava ali ensaiando um projeto inicial de industrialização, certo? O Paraguai não é aquela potência que muitas vezes se conta em alguns livros didáticos, isso é fato, tá? Mas era um país que tinha pretensões expansionistas, outro fato. E essas pretensões ameaçavam o território argentino, entre rios e correntes aqui na região nordeste, e começava a ameaçar também a região de Mato Grosso, ameaçar o oeste do Rio Grande do Sul e ameaçar também parte do Uruguai, que agora, né, tinha o Venâncio Flores no poder, era inimigo do Solano Lopes do Paraguai. Muito bem. O Solano Lopes do Paraguai vai enfrentar nessa guerra a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. O Solano Lopes tinha o projeto de formar o Grande Paraguai, com o argumento de ter acesso direto ao mar, o que projetava essa expansão, né, sobre o território do Rio Grande do Sul, a região oeste ali, a região de Sete Povos das Missões, a região do Mato Grosso e também ameaçava territórios argentinos, como Entre Rios e Corrientes. Depois que o Brasil derrubou o Aguirre, o Uruguai também se sentiu ameaçado. Por isso entrou na Tríplice Aliança com Brasil e Argentina. Muito bem. O Uruguai vai invadir, certo? O Rio Grande do Sul, a região de Uruguaiana, invade o Mato Grosso, invade a região de Dourados, a região de Corumbá, já havia aprisionado o navio brasileiro Marquês de Olinda, e esses fatos são o grande estopim para a guerra começar. Então tá, o Brasil vai entrar na guerra. Mas acontece que o Brasil tinha, nessa época, 18 mil soldados no exército. O Paraguai tinha 68 mil soldados. De acordo com algumas outras fontes, cerca de 90 mil soldados. Né? Mas vamos contar com 68 mil soldados. O Brasil tinha 18 mil, a Argentina 9 mil. E o Uruguai, no meio daquela guerra civil, tinha 1.000 soldados. A Tríplice Aliança tinha 28 mil soldados contra o Paraguai, com 68 mil. O Paraguai tinha mais do que o dobro de soldados, né, da Tríplice Aliança. Então o Brasil criou a campanha Voluntários da Pátria. O Dom Pedro II vai ser o primeiro a se alistar, certo? Como voluntário da pátria. Vai inclusive tirar uma foto fake, que tem como plano de fundo, certo? Algo falso. É uma montagem fotográfica, né? Ele tira a foto do escritório dele, mas aparece como plano de fundo ele Uruguaiana, certo? Uruguaiana depois da invasão do Paraguai. O Brasil foi para o Uruguaiana, expulsou os paraguaios se renderam. O nosso Dom Pedro II estava lá para defender o Brasil, o primeiro voluntário. Mas também chamou a Guarda Nacional, e dos 440 mil inscritos da Guarda Nacional, só 40 mil foram, mas a gente sabe que muitos senhores de escravos ofereceram, alistaram voluntariamente os seus escravos. E havia um acordo para que isso acontecesse, de que esses escravos seriam, caso voltassem vivos, é claro, alforriados após a guerra, e os seus senhores indenizados. Muito bem, então esses voluntários da pátria, em grande parte, são escravos. Quando a guerra começa, quem lidera as tropas de Brasil, Argentina e Uruguai é um general argentino. E quando ele vê aquele exército brasileiro formado por escravos que nunca tinham pego em armas, um exército despreparado, esfarrapado, ele vai de maneira extremamente preconceituosa chamar o nosso exército de exército de macaquitos. Mas acontece que a Argentina, que estava ali, né, como protagonista da Tríplice Aliança nesse momento inicial, vai abandonar a guerra em 1867, certo? Porque havia uma guerra civil na Argentina. Era a região de Entre Rios e Corrientes querendo se emancipar da Argentina. E a Argentina, não tendo condições de enfrentar o Paraguai, saiu da guerra para resolver primeiro a situação interna. O Uruguai saiu bem antes, 1865, com meses de guerra, o Uruguai sai. O Brasil fica sozinho. Então, por isso, o Brasil, com os voluntários, teve que ampliar, né, o seu contingente. E saltou de 18 mil para 140, alguns chegam a falar, até em 150 mil homens nessa guerra. Pois então, o Brasil precisava também, né, de recursos financeiros para comprar armas, munições, mantimentos,
até também para comprar balões de gás norte-americanos para sobrevoar o território paraguaio e identificar os pontos de concentração das tropas. Bom, aos poucos o Brasil monta uma estrutura militar superior à estrutura do Paraguai, em termos bélicos e em termos também de número de soldados, certo? Muito bem, acontece que o Brasil vai ter importantes vitórias contra o Paraguai. Agora, essas vitórias elas se tornam mais decisivas depois que muda o comando do nosso exército, certo? O Brasil tinha ali, até 1866, mesmo com algumas vitórias contra o Paraguai, com a Batalha do Tuiuti, né, que é uma batalha importante, depois a travessia de Humbaitá, certo? Tem pontos importantes, mas mesmo assim o exército brasileiro era um exército um pouco, digamos, indisciplinado. E quem é que chega para comandar esse exército? O maior militar da nossa história. Quem é ele? Luiz Alves de Lima e Silva, o famoso Duque de Caxias. Duque de Caxias vai comandar o nosso exército a partir de 1866. E quando ele chega no acampamento de guerra, ele vai ver que tem um monte de gente, certo? Que não estava doente, mas estava como estando na enfermaria. Claro, fazendo corpo mole para não ir para a guerra, para não se matar, para não, né, ir na linha de frente. E vamos ter também um acampamento completamente desorganizado, certo? O que ele chega? Ele chega e vai disciplinar aquele acampamento. Ele percebia que os soldados brasileiros não tinham treinamento para lutar. Ele vai ter que treinar os soldados para a guerra durante a guerra, certo? E essa coisa de ser um homem disciplinador é que deu origem ao termo Caxias. Sabe quando a gente fala assim, ó, fulano de tal, ele é muito Caxias, ele é muito organizado, ele é tudo certinho. Vem daí, da figura do Duque de Caxias disciplinando o nosso exército. Bom, o Brasil, depois de várias vitórias, vai aos poucos destroçando as condições, digamos, econômicas, as condições humanas, as condições bélicas do Paraguai. Pessoal, o Paraguai, em 1869, é um país destroçado. Acabou a guerra na prática. Inclusive, o Duque de Caxias diz que sai da guerra, certo? O Dom Pedro II diz o seguinte, não, a guerra não acabou, só vai acabar quando matarmos Solano Lopes. E ele vai dizer, o Duque de Caxias, assim, não, eu não sou coveiro, porque agora é só para ficar lá para enterrar a gente, certo? Pessoal, o Paraguai já não tinha mais homens para guerrear. O Paraguai, ele tinha agora um exército formado por poucos soldados adultos, mas já estava colocando criança e indígenas, certo? Usavam barbas postiças para, de longe, os soldados brasileiros não perceberem que eram crianças. E iam para a linha de frente e morriam, certo? Então houve, na verdade, um grande massacre. O Paraguai vai ter de 300 mil a 350 mil mortos na guerra. Só que isso, pessoal, de uma população em torno de 500 mil. Então temos aí a morte de 70 a 75% da população paraguaia. É o maior genocídio da história da América, certo? Muito bem. A guerra só terminaria depois da morte de Solano Lopes. O Duque de Caxias saiu e quem comanda o nosso exército nessa caçada de Solano Lopes é o genro do Dom Pedro II, o Conde D, o marido da princesa Isabel, certo? No dia 1º de março, o Solano Lopes vai ser morto, né? E em 1870, e termina a guerra. Então a guerra terminou em 1870, oficialmente, e esse ano completa 150 anos do fim da Guerra do Paraguai, certo? O que a gente vai ter como consequência é um colapso paraguaio, uma destruição, certo? Um caos absurdo economicamente, socialmente falando. O Brasil amplia a sua dívida externa, sua dependência em relação à Inglaterra, e temos aqui o surgimento da questão militar. Ou seja, os militares brasileiros foram para a guerra e voltaram como heróis nacionais. Mas heróis nacionais que não tinham, por exemplo, direitos que os militares paraguaios tinham no Paraguai. Como, por exemplo, os caras governavam o Paraguai. O presidente do Paraguai era um general, Solano Lopes, né? Os militares ocupavam os principais cargos da República Paraguaia. Por isso, o que os militares brasileiros querem? Olha, eles querem, primeiro, certo, o direito de voto. Não podiam votar, não podiam se candidatar. Querem também liberdade na imprensa. E eles também querem o quê? Olha, nós não podemos ter 40, 50 anos de dedicação ao exército e ter como ministro da guerra um civil. Isso é uma humilhação. E não podemos aceitar, depois da guerra, o desmonte do exército para ampliar a Guarda Nacional, que durante a Guerra do Paraguai se negou a ir para a guerra. Certo? Isso é uma humilhação dos civis aos brios e a toda a história de heroísmo dos militares brasileiros. E aí surge a questão militar, que aos poucos começa a apoiar a campanha abolicionista. Afinal, muitos homens de alta patente lutaram ao lado de escravos, certo? Durante a guerra. E vão se solidarizar com essa questão. E também vão apoiar o regime republicano. Afinal, viam na República Paraguaia um exemplo de como, num regime republicano, os militares poderiam ter participação política, tá bom? Eu termino aqui então mostrando para vocês as pinturas de Vitor Meirelles,
que ajudaram a construir essa história de heroísmo do exército brasileiro na Guerra do Paraguai, moldando essa ideia de identidade nacional, o momento em que o povo brasileiro se une contra um inimigo comum, certo? Depois da guerra temos várias homenagens a esses heróis e nessas homenagens temos monumentos construídos nas capitais do Brasil, entre eles um monumento aqui na Praça 15, certo? Que tem o nome dos voluntários catarinenses que morreram na Guerra do Paraguai, aqui no alto, né, essas munições. Na verdade, deveria ter aqui uma grande estátua equestre, mas faltou recurso para isso, tá bom? E é isso. Deixo aqui para vocês essa lista de estudos que continua a numeração aqui, né, número 15, porque é uma continuação da lista de Segundo Reinado, parte 1, né, que terminou no número 14. Temos aí a continuação da lista e no final, lista de exercícios propostos e a lista de exercícios do estudos. Um beijo grande, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.